determinados momentos, quando nós estamos criando, executando um desenho no AutoCAD, talvez seja necessário inserirmos entidades na área gráfica do AutoCAD com muita precisão. Porém, às vezes, nós não temos um ponto de referência na tela para fazer isso. Dessa forma, então, nós temos que inserir essas entidades por meio de coordenadas no AutoCAD. Nesta aula, nós vamos aprender a desenhar no AutoCAD usando o sistema de coordenadas. Então, antes da gente começar a traçar aí qualquer geometria, vamos entender o sistema de coordenadas no AutoCAD. Vamos entender algumas coisas importantes, como, por exemplo, o uso da vírgula. Ela separa os pontos coordenados x e y. Em qualquer situação dentro do AutoCAD, o ponto somente separa números quebrados, como vocês podem ver aqui. Então, por exemplo, quando eu vou entrar com uma coordenada para o eixo x e o eixo y, eu vou digitar, por exemplo, para o ponto x 10, vírgula, a vírgula faz com que mude para o eixo y e para o eixo y eu digito 15. O uso do ponto ficaria dessa forma, como vocês estão vendo aqui. Como, por exemplo, eu vou digitar uma coordenada para x 10.5, no momento que eu pressiono a vírgula, que eu insiro a vírgula, muda para o eixo y, e aí então eu insiro, por exemplo, 15.7. É dessa forma que funcionam as coordenadas, que nós devemos inserir valores no AutoCAD quando estamos trabalhando com coordenadas. A orientação x do eixo x, ela sempre será na horizontal. E valores positivos para x criarão geometrias para o lado direito, como vocês podem ver aqui neste gráfico que eu criei. E para a esquerda, os valores são negativos no eixo x. A orientação no eixo y, ela sempre será na vertical, e valores positivos sempre serão para cima e valores negativos para baixo. Sempre quando nós inserirmos medidas, nós devemos lembrar que o primeiro campo, a primeira medida que a gente insere é para o eixo x e a segunda medida é para o eixo y. Para que a gente possa inserir geometrias por meio de coordenadas absolutas, é preciso que o Dynamic Input esteja desabilitado. Então vejam, exatamente aqui na barra de status, ele é este botão aqui. Basta clicar sobre ele e desabilitá-lo, ou se não, pressionar a tecla F12 no teclado. Se ele estiver habilitado, ao invés de inserir coordenadas absolutas, o AutoCAD automaticamente vai inserir coordenadas relativas. Uma outra coisa importante é que quando nós estamos trabalhando com coordenadas, é necessário que a gente localize o ponto zero absoluto. Para nós, o nosso ponto zero será aqui em P0, tanto com coordenadas absolutas, relativas ou polares que nós vamos aprender. Mas, assim que a gente carrega qualquer documento no AutoCAD, que a gente abre um documento, o ponto zero do AutoCAD ele está sempre localizado aqui, vejam, no canto inferior esquerdo. Notem aqui que aqui nós temos a UCS com o eixo x e y. Então é preciso que a gente traga esta UCS para o nosso ponto zero. Para isso, a gente digita UCS no teclado, pressiona Enter, e agora a gente clica no ponto aonde nós queremos inseri-la, que no nosso caso aqui é o P0, vejam. Vou clicar aqui bem no centro dele, e notem que ela foi movida para cá. Então, movimentando o mouse agora aqui para a direita, para que o eixo X fique apontando para a direita e o eixo Y fique apontando para cima, eu pressiono Enter novamente. E aí, então, o nosso ponto zero já está localizado aqui no P0. Está tudo ok. As coordenadas absolutas, elas partem, todos os pontos aqui, o P1, o P2, o P3 e o P4, elas partem do P0. Já as coordenadas polares ou relativas, somente a primeira entrada de coordenada ela vai partir do P0, que no caso aqui vai ser o P1. As próximas partem automaticamente do último ponto inserido. Vocês vão entender isso mais adiante agora, quando vamos traçar as geometrias. Então agora vamos começar a traçar geometrias por meio de coordenadas absolutas. Vejam que eu já defini o ponto zero no local correto e que o Dynamic Input está desabilitado. Então, nós vamos inserir essas geometrias pelas coordenadas que nós temos aqui nesta tabelinha. Vejam só, todas essas coordenadas estão partindo aqui do P0. Ou seja, o P1 de 50 em x e 50 em y está partindo do P0.
Notem também que todos os comandos que a gente inserir agora, todos os valores, eles vão estar presentes aqui na linha de comando, vejam, que é exatamente esta barra aqui na parte inferior aqui da janela. Então vamos lá, eu vou entrar no comando de linha, clicando aqui sobre linha, e agora eu vou começar a inserir as coordenadas. Então eu digito no teclado 50 para x, 50 para y. Olhem só a linha de comando. Pressiono Enter e vejam aí a linha começando a ser traçada do P1. Para o P2, eu vou digitar 150 para x, 50 para y. Pressiono Enter novamente, e aí então eu fui para o P2. Para o P3, eu vou digitar 150 para x, 150 para y. Pressiono Enter e veja que eu fui para o P3. E para o P4, eu digito 50 para x, 150 para y. Pressiono Enter e veja que eu fui para o P4. Para fechar este nosso quadrado, eu não preciso digitar uma coordenada. Eu poderia ou clicar aqui no P1, ou então simplesmente digitar C, Enter, que é o comando close, de fechar. Agora vamos traçar as geometrias por meio de coordenadas relativas. Percebam que eu já defini o ponto zero aqui, já trouxe o CS para o P0, e a diferença das coordenadas relativas e absolutas é que as absolutas, como nós sabemos, partem todas do P0. As relativas, somente o primeiro ponto, que será o P1, ele parte do P0. Todos os outros partem do último ponto, ou seja, quando eu for inserir o P2, ele vai estar partindo do P1. Quando eu for inserir o P3, ele vai estar partindo do P2, e assim por diante. Uma coisa importante é que, quando a gente vai trabalhar com coordenadas relativas, nós teríamos que inserir o arroba antes da coordenada. Então, por exemplo, quando eu for inserir o ponto P2, as coordenadas do ponto P2, eu teria que digitar arroba 100 para x, 0 para y. Para o P3, arroba 0 para x, 100 para y. Mas não é preciso que a gente faça isso, porque quando a gente habilita o Dynamic Input, automaticamente o AutoCAD já insere o arroba para a gente. Então vamos agora habilitar o Dynamic Input. Podemos clicar sobre ele aqui na barra de status, vejam só, ou também podemos pressionar a tecla F12. Bom, vamos começar a inserir então. Eu vou aqui pegar a ferramenta de linha novamente e vou começar então a digitar aí as coordenadas. Notem, então para o P1, 50 em x, 50 em y. Veja que já estou no P1. Agora, para o P2, eu vou partir do P1. Então, eu digito 100 em x, 0 em y. Estou no P2. Para o P3, 0 em x e 100 em y. Estou no P3. E para o P4, eu tenho que voltar, então é menos 100 em x, 0 em y. Para fechar aí o nosso quadrado, basta digitar C, Enter. Agora vamos traçar geometrias por meio de coordenadas polares, ou seja, coordenadas que são orientadas por uma distância e um valor angular. Notem que aqui também eu já defini o meu ponto zero no local correto, aqui no P0, trazendo o CS para cá. Aqui nas coordenadas polares, somente o primeiro ponto, P1, receberão coordenadas em x e em y. Já do P2 em diante, nós digitaremos um valor de distância e depois um valor angular. Então, por exemplo, para eu chegar até o ponto P2 a partir do P1, eu digito uma distância de 100, que é a distância do P1 para o P2, e depois um valor angular, que é o valor angular 0. Por que 0? 0 graus. Porque 0 é para a direita, vejam só. Se eu fosse para cima, então seria 90 graus. Se eu fosse para a esquerda, seria 180 e assim por diante. Eu vou entrar aqui no comando de linha para começar a traçar as geometrias. Uma coisa importante a se saber é que para inserir coordenadas polares, nós devemos digitá-las da seguinte forma. Eu digito o valor da distância, o sinal de menor e depois o valor do ângulo. Então vejam só. Para o ponto 1, eu vou digitar 50 em x, 50 em y. Estou no ponto 1. Notem. Agora, para o ponto 2, eu vou digitar a distância, que é de 100, sinal de menor, 0 graus. Fui para o ponto 2. Para o ponto 3, eu vou digitar também a distância de 100, sinal de menor, e o ângulo de 90 graus, porque é para cima.
Para o ponto P4, eu vou digitar também a distância de 100, sinal de menor, e agora o valor do ângulo, que é de 180, porque é para a esquerda. Para fechar, eu poderia continuar aí digitando distâncias e valores angulares, como posso clicar também no P1 ou também pressionar C, Enter no teclado. Nós aprendemos, então, a inserir geometrias no AutoCAD utilizando o sistema de coordenadas absolutas, relativas e polares. Observem que todas as geometrias que nós inserimos com valores positivos. Por isso, todas elas foram criadas aqui, no lado direito e para cima, como vocês podem ver aqui, x mais, y mais. Caso nós tivéssemos usado valores negativos, o quadrado que a gente criou ficaria nesta região aqui de baixo. Ou seja, ele ficaria em x negativo, x menos, y menos, como vocês podem ver aqui.